Lendas, mitos, contos de fadas. Ouvemo-los desde a infância. Embalam-nos, ensinam-nos o bem e o mal. E entre eles, a história de Ilha Muromets, o maior dos Bogatirs, o defensor da terra russa. Um guerreiro que passou 30 anos sentado numa estufa, imóvel, para depois se erguer e esmagar os inimigos da sua pátria. Todos conhecemos esta história. Aceitamo-la como uma alegoria, um símbolo do poder latente de uma nação. Mas, e se não for assim? E se cada detalhe deste conto não for ficção, mas sim um diagnóstico médico? E se nas catacumbas úmidas e escuras da lavra de Kiev-Pechersky não repousar apenas um santo, mas uma prova? Uma prova capaz de reescrever a história. Durante 8 séculos, o seu túmulo esteve à vista de todos, mas só agora foi encontrada a verdadeira passagem. Uma passagem não para uma cripta, mas para a verdade. E o que os investigadores e arqueólogos descobriram do outro lado é desconcertante. Esta investigação transcende a história, mergulha nas profundezas do mito, e o que lá encontrarmos irá forçar-nos a duvidar de tudo o que pensávamos saber. Quem era ele, Ilha Muromets? Para os historiadores, uma figura compósita. Um personagem dos Bylini, os poemas épicos da antiga Rus. Um herói mítico, uma espécie de Hércules ou Rei Arthur local. Nasce na aldeia de Karacharovo, perto de Murom, filho de camponeses. Desde o nascimento, é um inválido. Não consegue andar, não sente as pernas. Durante 30 anos e 3 anos. Imagine-se esta vida. Um homem no auge da sua força, mas essa força está aprisionada num corpo imóvel. Repousa sobre a estufa quente, no centro da casa. Ouve a vida fervilhar lá fora. Ouve como os inimigos, os pechenegues, os cumanos, devastam a sua terra. E ele é impotente. Isto não é vida, é uma espera. A espera por um milagre. E o milagre acontece. 3 peregrinos, anciãos mendicantes, entram em sua casa. Pedem à ilha que lhes dê água. Ele ri-se. Não pode, é um aleijado. Mas eles insistem. Levanta-te, ilha. E há algo naquela voz que o compele a obedecer. Ele contrai os músculos, músculos que estiveram silenciosos durante 3 décadas. E levanta-se. Um milagre. Os anciãos dão-lhe a beber da mesma água que pediu. Ele sente uma força imensurável a percorrer-lhe as veias. O que serás, ilha? Serei um guerreiro. Despede-se dos pais e parte para Kiev, para a corte do príncipe Vladimir. E assim começa sua carreira. A carreira do maior super-herói da antiga Rus. Derrota o Salavey Razboinik, o bandido cujo assobio derruba florestas. Esmaga o ídolo pagão. Sozinho, enfrenta as forças tártaras. É invulnerável, um símbolo, um gigante de bronze. Mas isto é apenas um conto de fadas, certo? Uma boa história para crianças. Durante séculos, todos acreditaram nisso. Até que em Kiev, nas profundas masmorras da lavra, algo de estranho começou a acontecer. A lavra de Kiev-Pechersky, um dos lugares mais sagrados e, ao mesmo tempo, mais sinistros do planeta. O seu coração não está nas cúpulas douradas que se erguem para o céu. O seu coração bate no subsolo, nas grutas próximas e distantes. Pois, por vezes, a verdade contida nos ossos de um único homem é mais poderosa do que a lenda cantada por gerações. Não destrói o mito, pelo contrário, dá-lhe uma alma e revela que os maiores milagres não são os que desafiam as leis da natureza, mas os que nascem da indomável vontade humana. São centenas de metros de túneis estreitos e sinuosos, escavados por monges no arenito macio. A altura mal chega de um homem. A largura, insuficiente para que 2 passem. O ar, aqui, é pesado, denso. Um odor adocicado à decomposição? Não é isso. É o cheiro de outra coisa. O cheiro de madeira seca, de cera de abelha e de eternidade. E o silêncio. Não é um simples silêncio. É a quietude opressiva e abafada do subterrâneo.
onde não se ouve o vento nem a chuva, apenas os nossos próprios passos e o bater do nosso coração. E de ambos os lados, nichos. Neles, em simples caixões de madeira ou por vezes apenas sob mortalhas de linho, jazem eles, as relíquias, centenas, corpos de santos que morreram há muitos séculos, mas não se decompuseram, não são múmias egípcias, não foram embalsamados, não foram eviscerados, jazem simplesmente ali, ressequidos, de uma cor de âmbar, preservando ainda os traços dos seus rostos. O microclima único das grutas, uma temperatura constante entre os 12 e os 14 graus, uma umidade particular, ou talvez a santidade do lugar. Os cientistas debatem, mas o facto permanece. Esta é uma cidade dos mortos, uma cidade onde o tempo parou. E entre estas centenas de corpos, nas grutas mais próximas, as de Santo Antão, há um. A inscrição diz: o venerável Ilha, da cidade de Murom. Durante séculos, milhões de peregrinos vieram aqui para venerar as relíquias do herói dos contos de fadas. Rezaram a uma personagem das epopeias. E os monges, com uma calma imperturbável, respondiam: ele é real. Os historiadores mantinham um silêncio delicado. A igreja acreditava. A ciência ria-se. Até um certo ponto. Este homem é também conhecido por outra alcunha, Ilha Shebotok. Shebotok significa botinha. Diz a lenda que um dia o mosteiro foi atacado por inimigos. Ilha, já monge no final da sua vida, estava a calçar-se para a oração da manhã. Conseguiu calçar apenas uma bota. Quando os inimigos irromperam pela sua cela, ele usou a segunda bota para se defender de um destacamento inteiro. Um pormenor, insignificante, quase cômico, mas guarde-o na memória. Tornar-se-á a chave do enigma. Século XX. A União Soviética. Um estado construído sobre o ateísmo. A religião, o ópio do povo. Os mosteiros são encerrados. O complexo monástico torna-se um museu. E as relíquias tornam-se um problema. São a prova viva, ou não viva, do engano da igreja. Um ímã para peregrinos supersticiosos. Era preciso desacreditá-las, destruí-las. Não fisicamente, mas ideologicamente. Na década de 1960, na onda da campanha antirreligiosa de Khrushchev, é dada uma ordem secreta para resolver o assunto. Em 1963, a primeira comissão desce às grutas. Não é uma investigação, é uma sentença preparada de antemão. Cientistas, médicos, antropólogos. A sua tarefa: provar que as relíquias são uma farsa, que Ilha Muromets é uma fraude. Trabalham depressa, abrem vários relicários, examinam o corpo de Ilha de Murom e emitem um veredito. Um veredito que, durante décadas, se manterá como a verdade oficial. Nos relatórios, cuja maioria permanece classificada até hoje, estava escrito: a história, tantas vezes, não é aquilo que aconteceu, mas aquilo que foi mandado registrar. O veredito foi proferido. As relíquias pertencem a um indivíduo do tipo mongoloide. Nem sequer um eslavo. Talvez um tártaro. A insinuação era clara. O vosso herói russo é, na verdade, o vosso inimigo. Um golpe ideológico, poderoso e implacável. Mas não se ficaram por aí. As inúmeras feridas, descritas pelos monges, são declaradas uma falsificação. Meros cortes e danos infligidos pelos próprios monges num corpo já sem vida e ressequido para forjar a lenda de um guerreiro. Engano, mistificação, uma fraude medieval. O caso estava encerrado. Ilha Muromets, oficialmente, não existia. As relíquias são devolvidas ao sarcófago. O relatório é arquivado, sob o manto do mais estrito sigilo. A ciência vencera. O conto de fadas fora destruído. Mas seria mesmo assim? Se era um mongoloide, por que jazia com tamanha honra entre santos eslavos? Se as feridas eram falsas, por que executá-las de forma tão grosseira? Algo não batia certo. O sistema, mentira.
E essa mentira, tal como as relíquias, ficou guardada nos arquivos, aguardando a sua hora. Passam-se décadas. Chega o ano de 1988. Perestroika, Glasnost. O milênio da cristianização da Rússia. Um tempo em que velhos segredos começam a emergir. Em Kiev é tomada uma decisão sem precedentes. Criar uma nova comissão interministerial sob a égide do Ministério da Saúde da URSS. O objetivo: conduzir uma análise completa, objetiva e moderna das relíquias da lavra de Kiev-Pechersky. Já não se trata de um ataque ideológico. É pura curiosidade científica. A comissão é composta pela elite da elite: médicos legistas, antropólogos, radiologistas, bioquímicos, homens e mulheres que trabalham com corpos todos os dias. Para eles, não há santuários, há apenas um objeto de estudo. Uma equipa desce às catacumbas, a esta Cidade dos Mortos, parecendo mais uma força de assalto de um thriller futurista. Trazem consigo equipamento com que, em 1963, seria impossível sequer sonhar. Aparelhos de raios-x portáteis, analisadores japoneses de altíssima precisão, instrumentos para cromatografia. Todo o poder da criminalística do final do século XX desce aos subterrâneos do século XII. Começa a investigação mais estranha da história. E o objeto número 1 na sua lista? O venerável Ilha da cidade de Murom. Desta vez, sem segredos, sem sentenças prévias, apenas factos. A tumba é aberta, o sudário removido. A luz das lâmpadas modernas incide sobre o corpo que aqui jaz há 8 séculos. Silêncio. Os médicos legistas calçam as luvas. Começa a autópsia da própria história. A primeira ação dos cientistas, a análise antropológica. Quem era este homem? O relatório de 1963 proclamara: mongoloide, fora o prego final no caixão da lenda. Os peritos de 1988 medem o crânio. Utilizam as mais complexas metodologias de craniometria, analisam cada traço e emitem o seu veredito. Inquestionavelmente, trata-se de um europóide, um tipo eslavo oriental, claramente pronunciado. Não existem quaisquer traços mongoloides. A ciência, outrora uma arma ideológica, tornava-se agora a chave para desvendar a própria história que fora forçada a reescrever. A verdade, por mais fundo que seja enterrada, aguarda pacientemente o seu momento de exumação. Era uma mentira. O relatório de 1963 era uma falsidade descarada, ideológica, flagrante. O primeiro facto revelado foi de imediato uma sensação, mas era apenas o começo. Os cientistas medem a sua estatura. As metodologias da paleoantropologia permitem, a partir do comprimento dos ossos, determinar a altura de um indivíduo em vida com uma precisão de centímetros. O resultado? 177 centímetros. Pode não parecer muito, mas na antiga Rússia, durante o século XII, a altura média de um homem era de 160 centímetros. Uma estatura de 177 centímetros era a de um gigante. Elevava-se uma cabeça acima de qualquer um na multidão. Era um bogatir, um herói guerreiro. A lenda começava a ganhar contornos de verdade. Mas o mais assombroso ainda estava para vir. O zumbido da máquina de raios-x quebra o silêncio da cripta. Os seus feixes atravessam os ossos ancestrais. Os cientistas colocam as radiografias no negatoscópio e gelam. O que vem desafia a compreensão. A coluna vertebral. Observam a coluna de Ilha, e esta está monstruosamente deformada. Várias vértebras exibem os sinais inequívocos de uma doença crônica severa. O diagnóstico soa como uma sentença: espondilartrose. Uma doença devastadora das articulações intervertebrais. Outras fontes sugerem tuberculose óssea ou poliomielite, contraídas na juventude. Mas o resultado é o mesmo: este homem não podia andar.
Na Idade Média, sem qualquer tratamento, a doença significava apenas uma coisa: uma dor selvagem e incessante. Bloqueava as terminações nervosas, paralisando, na prática, a parte inferior do corpo. Este homem, Ilha, esteve de facto acamado, incapaz de se mover durante anos a fio. As bilinas, os poemas épicos, não mentiram. Era a sua anamnese, a sua história clínica registrada no folclore. Choque. Mas então, como? Como se levantou e caminhou? E as batalhas? E a sua força sobre-humana? Os raios-X fornecem também a resposta a esta pergunta. Os cientistas não olham apenas para a coluna, examinam a totalidade do esqueleto e descobrem uma segunda anomalia. Os ossos deste homem são incrivelmente maciços. Nos ossos existem protuberâncias específicas, as tuberosidades, onde os músculos se inserem. Quanto mais forte e desenvolvido o músculo, maior a tuberosidade. Em Ilha de Murom, estas tuberosidades eram enormes. Os ossos dos seus braços, da sua cintura escapular, pertenciam a um homem com a massa muscular de um culturista de elite dos nossos dias. Como é possível? Um homem com as pernas paralisadas, mas com os músculos de um atleta? A resposta era apenas uma. Deitado na sua esteira, incapaz de andar, Ilha não se rendeu. Fez a única coisa que podia. Treinou os braços. Treinou o torso. Ano após ano, década após década. Estava imobilizado, mas estava a preparar-se. E então, algo aconteceu. Os peregrinos errantes da lenda. Um milagre? A ciência de 1988 não pode explicar milagres, mas pode constatar um facto. A dado momento, a doença recuou. Talvez uma remissão. Talvez a espondilartrose tenha entrado numa fase inativa. O bloqueio nervoso desapareceu. E quando ele se ergueu, não se ergueu como um simples camponês. Ergueu-se como um monstro. A lenda falava de um herói nascido de um milagre. A ciência revelou algo ainda mais profundo. Um homem que, acorrentado pela dor, forjou o seu próprio milagre, transformando a sua prisão num campo de treino para a imortalidade. Um homem que durante 30 anos concentrou toda a sua vida, toda a sua fúria, toda a sua força nos músculos dos braços e do torso. A força que o libertou da paralisia não era mítica, era a sua própria força. A força que acumulara ao longo de 3 décadas. A lenda da sua cura milagrosa encontrava, assim, confirmação. Mas a questão central permanecia. Era ele um guerreiro ou apenas um monge de força invulgar? Um relatório de 1963 afirmava que as suas feridas eram uma farsa. Em 1988, peritos forenses começam a descrever o corpo, e o que encontram transforma o processo num protocolo de um campo de batalha. Primeiro, múltiplas fraturas nas costelas. Não uma, não duas, múltiplas. Nos ossos, são visíveis calos ósseos. Isto significa que as fraturas ocorreram em vida e que sararam. Este homem foi espancado, com violência. Provavelmente com um objeto contundente, talvez uma massa. Ele caía, mas levantava-se. Segundo, a clavícula direita estava partida, e também ela tinha consolidado. É a lesão clássica de um cavaleiro ou de um espadachim. Um golpe que ele aparou com o ombro. Terceiro, vestígios de armas. Nos ossos. Sim, nos próprios ossos ficaram entalhes. Marcas de golpes de raspão. Os peritos forenses conseguem identificar as armas. Eram elas: um sabre, uma lança, uma espada. Este homem era um guerreiro profissional. Passou a sua vida consciente em batalha. Era um escudo humano que absorveu dezenas de golpes. E, mais uma vez, o relatório de 1963 revela-se uma mentira. As feridas eram reais. O homem, Ilha de Murom, era real. Os monstros que derrotou talvez não fossem criaturas míticas, mas sim comandantes de guerra inimigos.
chefes tribais vencidos por este homem. Mas como morreu ele? Se era tão invulnerável, se as suas feridas saravam como as de um herói de lenda, como terminou a sua vida? E aqui, aproximamo-nos do fim, da revelação prometida desde o início. Os investigadores examinaram todo o corpo e encontraram a causa da morte. Ilha de Muron não morreu de velhice, não morreu de doença na sua cama. Ele foi assassinado. O corpo apresenta vários ferimentos, mas um deles é fatal. Uma ferida penetrante na caixa torácica, na região do coração. Muito provavelmente, um golpe de lança ou de espada, desferido de cima, quando o guerreiro já estava a cair. Mas não é tudo. Na mão esquerda, há também uma ferida, igual à do peito. Os criminalistas reconstituíram a cena. Foi o seu último combate. Ele já estava no mosteiro. Teria cerca de 45 anos. Era um monge. O ano seria, presumivelmente, 1204. A tomada de Kiev pelo príncipe Rurik Rostislavich. Os seus aliados, os cumanos, irromperam pela cidade e saquearam os mosteiros. Invadiram o Mosteiro das Grutas. E o velho guerreiro, Ilha, travou o seu último combate. Talvez tenha sido então que nasceu a lenda. Talvez ele tenha, de facto, lutado até o fim. Mas os inimigos eram demasiados. Ele cobriu o coração com a mão esquerda. A arma atravessou a palma da sua mão e penetrou o coração. Morreu como um guerreiro, a defender o seu lar. E nos ossos marcados pela batalha, a sua história, mais real e mais trágica do que qualquer lenda, ficou gravada para sempre, revelando a verdade brutal de uma vida forjada no aço e terminada pelo mesmo. A entrada para o túmulo de Ilha Muromets. Não é um túnel, é o buraco de uma lança no seu peito. É uma perfuração na própria lenda, uma abertura através da qual o mito se esvaiu, deixando para trás a verdade, nua e chocante. Aprofundemos. O trabalho realizado pela Comissão de 1988 insere-se no campo da paleopatologia, uma ciência na intersecção da história, da medicina e da ciência forense, que estuda as doenças dos povos antigos. No caso de Ilha Muromets, esta ciência produziu resultados avassaladores. Espondilartrose. O termo soa clínico, seco, mas o que significa na realidade? Não é uma simples dor nas costas. É uma doença degenerativa na qual as articulações da coluna vertebral se fundem literalmente. O indivíduo perde toda a flexibilidade. A sua coluna vertebral transforma-se numa cana de bambu inflexível. Cada movimento causa uma dor excruciante. No século XII, sem analgésicos, sem fisioterapia, era um inferno terreno. A epopeia diz que ele permaneceu sentado. Não é uma metáfora poética, é uma descrição clínica precisa do estado de um doente. Ele não conseguia estar de pé, não conseguia andar. Apenas podia sentar-se, junto à lareira. A lareira era o único lugar quente na casa, e o calor, a única coisa que aliviava, ainda que minimamente, a sua dor. 30 anos de agonia. Mas quem eram os peregrinos que, segundo a lenda, o curaram? A epopeia descreve-os como anciãos. Seriam meros peregrinos? Improvável. Alguns investigadores avançam uma teoria surpreendente. Poderiam ser endireitas profissionais, quiropráticos populares. É plausível que, ao verem aquele gigante paralisado, tenham aplicado técnicas ancestrais. Uma manipulação súbita e dolorosa. Terapia manual levada a um nível extremo. Poderia tal manobra realinhar as vértebras? Dificilmente. Mas e se a doença tivesse entrado em remissão? E se a intervenção serviu como um gatilho psicológico? Levanta-te e anda. E ele, reunindo toda a sua vontade, toda a fúria muscular acumulada durante 30 anos, levantou-se. Ele subjugou a dor. E essa vontade, essa fúria, tornou-o invulnerável. Deixemos por um momento a morgue e entremos no consultório de um psicanalista. Quem era este homem? Imagine-se um inválido, um fardo para sua família. Jaz imóvel, a olhar para o teto,
enquanto seus contemporâneos trabalham a terra, casam, combatem. Odeia o seu corpo, odeia sua fraqueza. Mas não desiste. Faz a única coisa que pode. Treina os braços. Puxa-se nas vigas. Faz flexões durante 30 anos. Transforma a parte superior do seu corpo numa arma. Não é apenas forte, é desproporcionalmente forte. E então, levanta-se. Toda essa fúria, suprimida e comprimida como uma mola, é finalmente libertada. Este homem não podia ser um avô bondoso. Era uma máquina de guerra. Um homem que esperou 30 anos pela oportunidade de provar que não era um aleijado. E provou-o. O salteador Rouxinol, Idoliche, o pagão. Podem ter sido pessoas reais, chefes de bandos, cães cumanos. Ilha não os enfrentava apenas como um guerreiro. Ele era a personificação da vontade que verga a carne. Era a fúria de uma vida inteira, concentrada num único propósito devastador. A sua verdadeira força não residia nos músculos, mas na memória indelével da dor e na recusa absoluta em ser novamente aprisionado por ela. Movimentava-se com a certeza de quem já nada tinha a perder, já atravessara o seu inferno pessoal. Que mal lhe poderia fazer um mero salteador? A sua força era imensurável. Não era magia, era a força pura de um homem que vergará o próprio corpo à sua vontade. Nem espada, nem flecha o podiam ferir. Não por estar protegido por algum feitiço, mas porque a sua monstruosa massa muscular e os seus ossos grossos suportavam golpes que seriam fatais para um homem comum. O seu limiar de dor fora quebrado ainda na infância. Avancemos para o final. O mais chocante não é a vida, mas a morte. E esta não é menos épica. Ano de 1204, uma data que os historiadores conhecem bem. Não se trata de um ataque tártaro, é uma guerra civil russa, uma das mais terríveis. O príncipe Rurik Rostislavich, em aliança com os cumanos, toma Kiev de assalto, a mãe das cidades russas. A cidade é pilhada, as igrejas ardem, os aliados cumanos não poupam ninguém. Invadem os mosteiros, incluindo o Mosteiro das Grutas de Kiev. Por esta altura, Ilha já não é Ilha Muromets, é o monge Ilha. Fez os seus votos, morreu para o mundo, dedica-se à oração. Tem cerca de 50 anos, para o século XII, um ancião. Mas quando os guerreiros irrompem pela sua cela, o que veem eles? Um velho? Não, vem um gigante. Vêm as cicatrizes. Vêm as mãos que durante 30 anos vergaram madeira. E ele aceita o combate. A lenda da sua bota como arma deixa de ser cômica, torna-se trágica. Ele não tem armas, é um monge. Agarra na única coisa que tem à mão, uma bota, e luta. Luta como um urso encurralado. Mas contra ele estão assassinos profissionais, com lanças, com espadas. Não conseguem aproximar-se. Um deles ataca com uma lança. Na mão esquerda de Ilha, na palma, uma ferida lacerada. E uma outra, idêntica no seu peito. Os criminalistas chamam-lhe um trauma combinado. Ele viu o golpe. Ergueu a mão numa tentativa de desviar a lança. Mas a força já não era a mesma. Ou talvez o golpe fosse demasiado poderoso. A lança perfura a palma da mão e penetra no corpo, direita ao coração. A passagem. Aquela mesma passagem. Da vida para a morte. De guerreiro para santo. De homem para lenda. O que significa tudo isto? Significa que a personagem que julgávamos ser um conto de fadas foi um homem real, com um destino real e trágico, com uma doença real, com uma força real e com uma morte real e brutal. A epopeia era, afinal, uma biografia. Esta descoberta não foi amplamente divulgada, mas nos círculos acadêmicos mudou tudo. Afinal, os nossos antepassados não mentiram, não inventaram, documentaram, da forma que sabiam, através de canções e lendas. Contaram-nos a história da doença, da cura e da morte do seu herói. Se a sua biografia, desde a paralisia até a ferida fatal, é verdade, o que dizer dos outros? E Dobrinha Nikitich,
E Alyosha Popovich? Será que também eles repousam em algum lugar à espera de serem encontrados? E o salteador Rouxinol? Terá ele também percorrido esta terra? Não se tratava de um mero bandido, de uma figura do folclore. Era algo mais. Algo que os nossos antepassados, limitados pela sua compreensão do mundo, apenas conseguiam descrever através do véu da lenda. Quantos outros mitos jazem em arquivos poeirentos e túmulos selados, aguardando a sua própria análise forense? A entrada para o sepulcro está agora aberta, mas o caminho não conduz ao passado, conduz ao futuro. Um futuro onde cada lenda se pode revelar uma verdade esquecida. E essa possibilidade, por si só, é profundamente inquietante.